No dia de ação de graças, minha irmã descobriu que eu tinha 12 milhões de dólares e minha família exigiu que eu desse tudo a ela, alegando que ela merecia mais. Desde que me entendo por gente, sempre houve uma hierarquia clara em nossa família. Eu, Lucas, era o filho do meio, 3 anos mais novo que Camila, 2 anos mais velho que Rafael. Mas não era uma questão de idade, e sim de status. Camila era a princesa indiscutível da família. Nascida depois de 2 abortos espontâneos que minha mãe sofrera. Ela era literalmente a filha milagre. Meus pais, Carlos e Helena, nunca esconderam que ela era especial. Enquanto Camila ganhava vestidos de boneca importados, eu herdava as roupas do primo. Enquanto ela tinha festas de aniversário temáticas com mais de 50 convidados, minhas celebrações eram familiares, no quintal de casa. Rafael, o caçula, pelo menos tinha o privilégio da novidade. Eu era apenas Lucas, o filho do meio, quieto, que preferia passar horas no computador a praticar esportes ou socializar. Meu pai era contador, minha mãe dona de casa. Financeiramente, sempre estivemos bem, mas não ricos. Havia dinheiro para as aulas de balé de Camila, para seus aparelhos ortodônticos caríssimos, para suas viagens de intercâmbio. Quando eu manifestava interesse por programação, ganhava livros usados. Quando quis fazer um curso extra de computação, ouvi que já era caro demais manter a Camila na faculdade de Direito. Não que meus pais fossem maus pessoas. Eles apenas tinham seus favoritos bem definidos. Camila era brilhante, social, ambiciosa. Eu era estranho. O gênio da computação que preferia a companhia de linhas de código à de pessoas. Após me formar em ciência da computação com as melhores notas da turma, algo que meus pais mencionaram de passagem, mas não celebraram como a formatura de Camila. Fundei uma startup com 2 amigos da faculdade. Nosso foco era a segurança digital, um tema que na época parecia árido e sem glamour para a maioria das pessoas. Trabalhamos como loucos durante 5 anos. Enquanto Camila se casava com Ricardo, um corretor de investimentos ambicioso, em uma cerimônia luxuosa que meus pais praticamente se endividaram para bancar, eu estava dormindo no escritório da startup, sobrevivendo de café e pizza barata. O ponto de virada veio quando desenvolvemos um algoritmo revolucionário para proteger transações blockchain. Uma gigante da tecnologia nos notou e fez uma oferta de aquisição que deixou todos nós sem palavras. Quando a poeira baixou, minha parte era de 12 milhões de dólares. A primeira coisa que fiz foi pagar um planejador financeiro. A segunda foi manter o segredo absoluto. Continuei morando no meu apartamento alugado de 2 quartos, dirigindo meu Honda Civic usado de 2012, usando as mesmas roupas simples de sempre. Comprei um apartamento maior, mas em um bairro de classe média, e mantive a modéstia como minha aliada. Havia, no entanto, uma coisa que eu não conseguia ignorar: as dificuldades financeiras dos meus pais. Eles haviam se endividado seriamente para bancar o casamento de Camila e a entrada da casa dela e do Ricardo. Ouvia minha mãe falar em tom preocupado sobre as contas, sobre o cartão de crédito estourado, sobre o empréstimo que tinham feito para reformar a casa. Decidi agir, mas de forma anônima. Contratei um advogado para criar uma entidade beneficente fictícia, a Fundação Anônima da Esperança. Através dela, paguei todas as dívidas dos meus pais. A hipoteca da casa deles, quitada. Os empréstimos, liquidados. Os cartões de crédito, zerados. Meus pais receberam uma carta informando que haviam sido sorteados em um programa de assistência financeira para famílias de classe média. Minha mãe chorou de alegria. Meu pai ficou desconfiado, mas aceitou. Camila, é claro, ficou possessa. Ela queria que o dinheiro fosse para ela, para investir. Enquanto isso, eu continuava minha vida discreta. Saía com Isabela, minha namorada há 2 anos, uma mulher sensata, professora de história, que me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Ela era uma das poucas pessoas que sabia da minha situação, e apoiava minha decisão de manter o segredo. O dinheiro muda as pessoas, Lucas, ela me dizia. Principalmente quando não é delas. O Dia de Ação de Graças sempre foi uma tradição importante na nossa família, mesmo sendo brasileiros. Minha mãe adotou a celebração após uma temporada nos Estados Unidos quando era jovem. Este ano, decidi que seria a primeira celebração no meu novo apartamento. Um lugar espaçoso, mas intencionalmente modesto. Passei semanas me preparando. Comprei ingredientes nos mesmos mercados de sempre. Preparei as receitas tradicionais que minha avó me ensinara. Arrumei a mesa com a toalha,
herdada que tinha manchas de vinho que não saíam mais. Queria que fosse uma celebração genuína, não uma exibição. Isabela me ajudou, mas estava preocupada. Sua família. Eles têm um radar para essas coisas, Lucas. E Camila, especialmente. Ela está muito ocupada com sua própria vida para se preocupar com a minha. Respondi, mais para me convencer do que a ela. Na manhã do dia de ação de graças, recebi uma ligação de Camila. Lucas, querido, vamos chegar um pouco mais cedo. Ricardo quer dar uma olhada naquele seu computador novo que o Pedro mencionou. Ele está pensando em comprar um similar. Um frio percorreu minha espinha. Meu sobrinho Pedro, de 7 anos, tinha vindo passar um fim de semana comigo há um mês e ficara fascinado com minha estação de trabalho. Prometi a mim mesmo que seria mais cuidadoso. Meus pais chegaram primeiro, como sempre. Minha mãe trouxe seu purê de batatas cremoso, o mesmo de todo ano. Meu pai trouxe um vinho caro, presente de um cliente, suspeitei. O apartamento está aconchegante, Lucas, minha mãe disse, dando uma olhada crítica pela sala. Um pouco pequeno para um homem da sua idade, não acha? A Camila já está no seu 3º apartamento e cada vez maior. Estou satisfeito aqui, mãe, respondi, beijando sua face. Meu pai me puxou de lado. Está tudo bem financeiramente, filho? Se precisar de ajuda com alguma coisa... Está tudo ótimo, pai. Prometo. Camila, Ricardo e os filhos chegaram meia hora depois, com a habitual fanfarra. Beijos no ar, abraços exagerados, comentários sobre o trânsito. Pedro e sua irmã, Laura, correram direto para a sala, onde eu deixara alguns brinquedos para eles. Que adorável esse lugar, Lucas! Camila exclamou, dando uma volta pela sala de estar. Tão compacto. Lembra minha primeira casa depois da faculdade? Aquela kitnet horrível que eu odiava. Ricardo, como sempre, foi direto ao ponto. Ouvi dizer que você tem uma configuração de computador impressionante, Lucas. Pedro não para de falar. Pode me mostrar? Depois da janta, talvez, respondi, tentando mudar de assunto. A comida está quase pronta. O jantar começou bem. Todos elogiavam a comida. As crianças estavam se comportando. Até Camila parecia menos crítica do que o habitual. Conversamos sobre trabalho, sobre os filhos, sobre política, os temas padrão de reuniões familiares. Foi quando fui buscar a segunda torta de abóbora na cozinha que as coisas começaram a desmoronar. Voltei para a sala de jantar e notei que Pedro não estava em sua cadeira. Onde está o Pedro? Perguntei. Deve ter ido ao banheiro, Ricardo respondeu, mas seus olhos evitaram os meus. Algo me disse para verificar meu escritório. Lá estava Pedro, sentado na minha cadeira, fascinado com as múltiplas telas do meu computador. Tio Lucas, seu computador é muito legal, ele disse feliz. Tem um monte de números verdes. Meu coração parou. Na tela principal, estava aberta uma planilha de investimentos que eu estava analisando. Uma planilha que, para quem entendesse do assunto, deixava claríssimo o valor dos meus ativos. Pedro, você não deveria estar aqui, eu disse, tentando manter a calma, enquanto fechava rapidamente as abas. Foi quando percebi que Ricardo estava atrás de mim, no corredor. Seus olhos estavam fixos na tela, e eu vi o momento exato em que ele processou o que vira. Seu rosto passou de curiosidade para incredulidade, depois para algo que se assemelhava à cobiça pura. Lucas, ele começou, mas eu cortei. Vamos voltar para a janta, Ricardo. A torta está esfriando. O restante da refeição foi tenso. Ricardo sussurrava ocasionalmente com Camila, que começou a me olhar com uma expressão estranha. Uma mistura de desconfiança e cálculo. Meus pais pareciam alheios, entretidos com os netos. Quando terminamos de comer e as crianças foram para a sala assistir a um filme, Camila não perdeu tempo. Então, irmãozinho, ela começou com aquele tom doce que sempre precedia uma investida. Pedro nos contou sobre seu computador supermoderno. E Ricardo... Bem, Ricardo viu algumas coisas muito interessantes. Isabela apertou minha mão debaixo da mesa. Eu sabia que o momento que tanto temera havia chegado. Não sei do que estão falando. Tentei, sabendo que era inútil. Oh, acho que sabe, Ricardo interveio, seus olhos brilhando. A planilha que você estava analisando. 12 milhões de dólares, Lucas. 12 milhões? O silêncio na sala foi absoluto. Até as crianças na sala ao lado pareciam ter parado de respirar. Meus pais ficaram boquiabertos. 12 milhões? Minha mãe repetiu.
como se as palavras não fizessem sentido. De reais? Dólares, Helena, Ricardo corrigiu, sua voz carregada de êxtase. 12 milhões de dólares, são mais de 60 milhões de reais. O que se seguiu foi um dos espetáculos mais constrangedores que já testemunhei. Camila começou a chorar, não lágrimas de alegria por mim, mas lágrimas de autopiedade e indignação. 12 milhões de dólares, Lucas, e você nos deixa lutando para pagar as contas. Eu tive que vender minha bolsa Chanel no mês passado, porque não conseguia pagar o condomínio do apartamento novo. Ricardo apoiou imediatamente. É inacreditável, Lucas, sua própria irmã passando dificuldades enquanto você nada em dinheiro. E seus pais que se sacrificaram tanto por você. Esperem um minuto, eu disse, tentando me fazer ouvir sobre o tumulto. Em primeiro lugar, paguei todas as dívidas dos pais. Em segundo, Camila, você e Ricardo ganham muito bem. Sei exatamente quanto, porque o Ricardo não para de se gabar. E em terceiro, é o meu dinheiro. Ganhei com meu trabalho, meu suor, meu talento. Foi então que minha mãe entrou na conversa, com lágrimas nos olhos que me partiram o coração. Lucas, como você pôde esconder isso de nós, da sua própria família? Nós nos sacrificamos tanto por você. Sacrificaram? A pergunta saiu mais áspera do que eu pretendia. Vocês pagaram a faculdade da Camila em uma universidade particular de ponta. Eu consegui uma bolsa integral em uma federal. Vocês compraram o primeiro carro dela, aquele Volkswagen Zero. Eu trabalhei entregando pizza por 2 anos para comprar meu Honda usado. Em que exatamente se sacrificaram por mim? Meu pai, que estivera em silêncio, falou com uma calma que era pior que gritaria. Lucas, se você tem essa quantia, talvez pudesse ajudar sua irmã. Ela merece um pouco de conforto depois de tudo que fez por esta família. Mereci! Camila gritou, batendo a mão na mesa com tanta força que os talheres pularam. Eu mereço esse dinheiro, Lucas. Eu sempre fui a que cuidou dos pais, a que lembrava dos aniversários, a que fazia tudo certo. Você sempre foi o estranho, o esquisito da família. E agora tem a audácia de ficar com todo esse dinheiro? Isabela não aguentou mais. Vocês estão ouvindo a si mesmos? Estão exigindo que Lucas dê seu dinheiro para vocês? Dinheiro que ele ganhou com seu próprio trabalho, seu próprio talento? Isabela, por favor, isso é um assunto de família, minha mãe disse com uma frieza que eu nunca ouvira dela dirigida a alguém de fora. Ela é minha família, eu retruquei, minha voz tremendo de raiva e decepção. E ela está certa. Vocês estão falando como se esse dinheiro lhes pertencesse por direito. Ricardo assumiu então um ar de negociador profissional, a pose que ele usava com clientes importantes. Olhem, vamos ser razoáveis. Lucas, você não precisa de 12 milhões. Vamos fazer o seguinte. Você transfere 8 milhões para nós. Isso daria para pagarmos nossa casa, investirmos nos negócios, garantir o futuro das crianças. E você fica com 4. Ainda é mais do que qualquer pessoa normal precisaria em toda uma vida. Fiquei tão pasmo que por um momento pensei que fosse uma piada. Você está realmente sugerindo que eu deveria dar a vocês 2/3 do meu dinheiro? 2/3? É justo! Camila insistiu, suas lágrimas agora substituídas por uma determinação assustadora. Eu mereço mais. Passei minha vida inteira sendo a filha exemplar. Você sempre foi o problema. Lembra quando tinha 15 anos e ficou internado por pneumonia? Quem cuidou dos pais enquanto eles estavam preocupados com você? Eu. Quem organizou as festas de aniversário deles todos esses anos? Eu. Quem lembra de todas as datas importantes? Eu. E quem pagou todas as contas deles nos últimos 5 anos? Eu contra-ataquei, minha voz agora carregada de uma emoção que eu não conseguia mais conter. Quem liquidou a hipoteca de 30 anos? Quem pagou os empréstimos do carro? Quem zerou os cartões de crédito? Fui eu, Camila. E fiz isso em segredo porque não queria que se sentissem em dívida comigo. Não queria que vissem meus pais da maneira que vocês estão me vendo agora. Meus pais pareceram genuinamente chocados. Foi você? Meu pai sussurrou, seu rosto pálido. A Fundação Anônima. Fui eu, pai. Cada centavo. Paguei cada dívida de vocês. E fiz questão que fosse anônimo exatamente por isso. Porque sabia que se descobrissem, isso aconteceria. Vocês me veriam não como seu filho, mas como um caixa eletrônico. Camila não se impressionou. Isso não muda nada. Você ainda nos deve.
A família é para compartilhar tudo. Compartilhar não é sinônimo de dar 2/3 do que é meu para você, Camila. Eu gritei, finalmente perdendo a paciência por completo. Eu não devo nada a vocês. Nada. Foi quando minha mãe disse as palavras que ainda hoje me assombram. Lucas, se você realmente nos ama, fará a coisa certa. Dê o dinheiro para sua irmã. Ela sabe administrar melhor. Ela tem mais necessidades. Ela merece mais. Necessidades? Isabela interrompeu, levantando-se com tanta força que sua cadeira caiu para trás. Ela tem uma casa de praia, Lucas. Eles têm 2 carros de luxo. Vocês estão todos loucos. Saia da minha casa, eu disse, minha voz estranhamente calma depois da tempestade. Todos me olharam confusos. O quê? Camila perguntou como se não tivesse ouvido corretamente. Saiam. Todos vocês. Agora. Lucas, você não pode ser sério. Minha mãe protestou, levantando-se. É o dia de ação de graças, é sua família. Estou completamente sério. Vocês não me veem como um filho ou irmão. Veem-me como uma carteira, uma conta bancária ambulante. Então saiam da minha casa e da minha vida. Meu pai tentou uma última abordagem, sua voz trêmula. Filho, vamos ser razoáveis. É o dia de ação de graças. Vamos conversar como adultos civilizados. Talvez possamos chegar a um acordo. Adultos não exigem que outros lhes deem dinheiro, pai. Adultos não dizem que um filho merece a herança do outro. Agora, por favor, saiam antes que eu chame a polícia. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de descrença e raiva. Um a um, eles se levantaram e foram para a porta. Minha mãe chorava copiosamente. Camila estava pálida de raiva. Meu pai parecia envelhecido 10 anos em 10 minutos. Na porta, Camila virou-se para mim, seus olhos cheios de um ódio que eu nunca imaginara ser possível entre irmãos. Você vai se arrepender disso, Lucas. Quando estiver sozinho com todo esse dinheiro, vai perceber que dinheiro não compra família. Melhor sozinho do que com uma família que só me quer por meu dinheiro. Respondi, fechando a porta lentamente, trancando-a com um clique final. Nos dias seguintes, meus telefones não pararam de tocar. Parentes distantes que eu mal conhecia me ligavam, dizendo que eu estava quebrando a família. Tias, tios, primos, todos tinham uma opinião. Todos achavam que eu deveria compartilhar a riqueza. Camila postou indiretas nas redes sociais sobre ganância familiar e irmãos egoístas. Ricardo, mais discreto, espalhou entre seus contatos profissionais que eu era instável emocionalmente e não confiável. Meus pais tentaram contato algumas vezes, mas as conversas eram sempre as mesmas. Eles entendiam minha decisão, mas será que eu não poderia reconsiderar? Só um pouquinho para Camila? 2 meses depois do dia de ação de graças, recebi uma carta de um advogado. Camila e meus pais estavam me processando, alegando que eu devia a eles uma parcela justa do meu sucesso por causa do apoio familiar ao longo dos anos. O processo pedia 5 milhões de dólares. Contratei o melhor advogado que pude encontrar. O caso foi rapidamente arquivado, era evidentemente frívolo, mas o dano emocional estava feito. No ano seguinte, no dia de ação de graças, eu e Isabela viajamos para Paris. Enviamos cartões postais para meus pais, mas não recebemos resposta. Casei-me com Isabela em uma cerimônia simples, com apenas alguns amigos próximos. Meus pais não foram convidados. Camila certamente não. Usei meu dinheiro para financiar bolsas de estudo para jovens interessados em tecnologia, especialmente aqueles de origens humildes, como a minha. Criei uma fundação real, com meu nome, para apoiar a educação em STEM. Apoiei abrigos de animais, projetos de preservação ambiental, pesquisas médicas. Aprendi que família não é sobre sangue, mas sobre quem te ama e respeita, não importa sua conta bancária. Isabela e eu tivemos um filho, e jurei que ele nunca se sentiria menos importante que qualquer irmão que viesse a ter. Às vezes, penso naquela noite e me pergunto se poderia ter lidado melhor com a situação. Talvez, se tivesse sido mais aberto desde o início. Mas então lembro do olhar nos olhos deles. Não de amor ou orgulho, mas de cobiça pura. E sei que a revelação do dinheiro apenas trouxe à tona o que sempre esteve lá. Camila tinha razão sobre uma coisa. Dinheiro não compra família, mas também não compra caráter.
E naquela noite de ação de graças, o caráter da minha família foi colocado à prova de forma brutal. E eles falharam miseravelmente. Hoje, sou feliz. Tenho uma esposa que me ama, um filho que me adora, amigos verdadeiros e um propósito que vai além de números em uma conta bancária. E aprendi que a maior riqueza não é a que se acumula em bancos, mas a que se constrói com amor, respeito e integridade. Coisas que naquele fatídico dia de ação de graças, descobri que minha família de sangue nunca verdadeiramente me ofereceu. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.